Meus irmãos, Mateus capítulo 7, no verso 13 e 14, assim diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar rapidamente, que Deus ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração e que o Espírito Santo nos convença. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, Senhor, diante da grandeza da Tua Palavra. Quão elevada é ela, Senhor, a mentes tão pequenas como as nossas. Quão duro é o nosso coração, Senhor, para que palavras tão doces entrem nele. Rogamos a Ti, rogamos ao poder do Teu Santo Espírito, Senhor, para que abra nossos olhos, para que nos convença dos nossos pecados, para que nos guie no caminho da justiça, que nos dê, Senhor, a consciência do juízo que está sobre todos aqueles que não creem em Ti, que não recebem as palavras, as Tuas palavras. Ajuda-me, Senhor, pois sou falho. Sou tão incapaz, Senhor. Que a glória seja toda Tua, pois somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, durante todas as Escrituras é evidente uma dicotomia, uma divisão, uma oposição de polos. Constantemente é nos referido quente e frio, luz e trevas, bom e mal, sábio e tolo, o estreito e o largo, filhos do diabo e filhos de Deus. Na Bíblia não existe uma terceira via, e a mornidão nos é dito que faz Deus vomitar. É-nos, em todo momento, exigido uma posição, uma postura, pois o isento, aquele que está em cima do muro, ele já está do outro lado. E aqui, nessa passagem na qual nós lemos, o nosso Senhor Jesus, ele está falando dos dois únicos caminhos, apenas dois caminhos que existem. O primeiro, e ele vem primeiro, porque é o caminho natural que todos nós, ao engatinharmos como bebês, já estamos andando nele. Este primeiro caminho é o caminho largo, o asfaltado, o cheio de miragens, que tem como fim, como destino final, a perdição. A perdição é obviamente entendido como o inferno, a condenação eterna. O segundo caminho que Cristo nos ensina é um caminho estreito, apertado, com dificuldades, que é necessário percorrer na contramão do mundo, cujo fim, cujo destino é a vida eterna. Agora, eis um momento propício para que você pergunte a si mesmo: em qual estrada eu estou andando? Quem tem sido o meu guia na estrada que eu estou percorrendo? Bom, para ajudar-nos a responder essa questão, biblicamente, vamos conhecer um pouco mais desses caminhos, começando pelo caminho largo. Primeiro, por que é tão fácil caminhar neste caminho? Por que esse caminho é largo, é asfaltado e a maioria vai por ele? O que causa essa facilidade em percorrer o caminho que leva à perdição? Para você entender melhor, pense o seguinte: se eu pedisse a um de vocês, por favor, tem como você ir até a farmácia aqui para mim pegar um remédio? Você iria andando, naturalmente, chegaria até lá. Facilmente, você iria até lá. Agora, se eu lhe pedisse, poderia ir, por favor, andando de costas com um pé até a farmácia? Aquilo que não é natural é mais difícil. Então, isso já nos ajuda a chegar a uma constatação. Aquilo que é natural é mais fácil fazer. E quando você entende qual é a natureza do ser humano, fica fácil entender o porquê do caminho largo ser o caminho mais fácil. Veja o que a Bíblia nos diz
em Efésios, capítulo 2. Preste atenção. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Preste atenção. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Preste atenção no seguinte: éramos, por natureza, filhos da ira. A nossa natureza, nós naturalmente somos filhos da ira, merecemos a ira. Ira de quem? De Deus. Em palavras francas, para que isso fique claro em sua mente, é fácil ir para o inferno. Apenas haja naturalmente. Apenas siga as suas inclinações. Siga o seu coração. Satisfaça as inclinações da carne. Qual é o mote gospel para isso? Nada errado se te faz feliz. Aí o gospel vai lá e diz assim: Deus só quer o teu coração. Nada mais importa, apenas o teu coração. Por isso o caminho é fácil, é espaçoso. É um caminho que você não precisa abrir mão de nada. As pessoas caminham nele com suas amantes, caminham nele com bebedices, com glutonarias. Podem ir andando e amaldiçoando o próximo. Terrível. Outra coisa. O espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem é o guia deste caminho? Quem é o guia de toda essa multidão que está nesse caminho largo? Satanás? Satanás é o guia. Satanás é aquele que facilita o caminho. E ele possui seus anjos. O que significa anjos? Mensageiros. E eles farão de tudo, para que você, com passos largos, chegue ao destino final. O diabo, ele age como um facilitador, e ele promove a insensatez, a incredulidade, a lascívia, a promiscuidade, as invejas, as guerras, tudo mais. Ele é quem aplana o caminho e faz de tudo para que você não tenha dificuldades em percorrê-lo. Qual é uma das dificuldades que os ímpios têm em percorrer o caminho largo? O peso na consciência. Nós temos a lei moral de Deus nos nossos corações. E quando um ímpio peca, ele tem esse peso. E o que o diabo faz para aplacar isso? Aplacar as consciências pesadas dos ímpios? Vejam, desde a Grécia Antiga, havia uns homens chamados os sofistas, que eram contratados para fazer discursos em defesa de algo. Como se fosse um especialista da Globo News hoje em dia. E eles diziam, desde quase 3.000 anos atrás, que o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. O quê? Deus diz isso? Não. Você não pode julgar as suas ações porque Deus diz. O homem é a medida de todas as coisas. Os sábios de Faraó não iludiram o Faraó com suas mágicas? O que isso quer dizer? É fácil iludir um coração que quer ser iludido. É muito mais fácil. Existem vários, incontáveis meios engenhosos e sutis de iludir essa multidão. Há muitas distrações para quem não quer pensar na eternidade e prefere viver na futilidade, na frivolidade das coisas terrenas. Pare e preste atenção. A quantidade de distrações que existem no nosso cotidiano. O quão difícil é para você parar e pensar um pouco nas coisas do alto. Agora imagine um ímpio. O mundo hoje, como nunca antes na história, possui uma variedade de distrações e entretenimento que dificilmente as pessoas param para pensar em questões de suma importância. Duas delas nós estamos vendo hoje. Quem sou eu e para onde vamos?
falar sobre a eternidade possui um peso que apenas quando eu comecei a elaborar esse sermão, eu me dei conta. A eternidade. Eternidade. A nossa mente é tão pequena e limitada para entender o conceito de eternidade. Quando eu olho para as estrelas e penso que a luz que saiu daquela estrela demorou milhões de anos para chegar até aqui, isso demonstra o quão nós somos insignificantes perto da eternidade. Se o nosso universo é formado por coisas com milhões de anos, isso nos mostra o quão grandioso é aquilo que criou esse universo. Porque somente algo eterno poderia criar algo que não, com milhões e milhões de anos, e o universo ele ainda está em expansão, o universo ainda, nós nem conseguimos enxergar até onde ele vai. Refletir sobre para onde nós vamos causa uma perturbação, seja por nós, pela incerteza que existe em nós devido à incredulidade, seja para você que tem uma fé firme, que sabe que a sua salvação está garantida pelo penhor do Espírito Santo, mas você pensa em alguém que você ama, que você tem muito afeto, e quando você pensa na eternidade dessa pessoa, isso te perturba. Essa perturbação é algo que nós tentamos evitar. Mas falando das distrações, daqueles que caminham no caminho largo, quais são as principais distrações que o diabo usa para evitar com que as pessoas pensem na eternidade? Eu vou citar apenas duas, que eu sei que são as bases para todas as demais. A primeira, uma vida baseada em bens materiais. Uma filosofia de vida materialista que crê que morreu acabou. Que a vida consiste nos prazeres da carne, que a felicidade consiste na satisfação dos prazeres. Veja, para o crente, é-nos dito que o nosso tesouro deve estar nos céus. E é um grave erro passar uma vida destruindo e reconstruindo celeiros para armazenar bens. E isso explica o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Não se trata a Bíblia não faz um discurso anti-prosperidade, de modo algum. Mas a Bíblia ensina que a raiz de todos os males não está no dinheiro, mas no amor a ele. A prosperidade financeira, o que ela causa? Uma falsa sensação de invulnerabilidade. A prosperidade financeira ilude os homens. Veja o que o salmista nos diz sobre isso lá no Salmo 52, nos versos 6 e 7. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Então, para nós, cristãos, não se distraia, nem se envaideça com as coisas materiais deste mundo. Não pense que poderá construir uma fortaleza inabalável ao ponto de evitar que Deus entre nela e te arrebate. Bestial ilusão. Uma vida que contempla Deus é uma vida simples. A vida de contemplação é uma vida simples. E isso basta. Isso basta para o cristão. Segunda principal distração que acompanha aqueles que estão no caminho largo. O caminho largo ele é como uma feira larga, com espaço para as mais variadas prostituições, corrupções e vaidades. Vejam, é a falta de domínio próprio que corrompe os bens que Deus deu aos homens. E a escravidão sobre o jugo dos prazeres carnais faz com que vivamos como animais, só para satisfazer as necessidades da carne. E um animal jamais vai pensar na eternidade. O que caracteriza
um animal, além da sua irracionalidade? É uma vida movida a instintos. Basicamente 3 instintos. Ele pensa em território, alimento e acasalar. E quando você observa hoje a atmosfera moderna, o que pauta a vida das pessoas? A promiscuidade, os bens materiais, e comerem e beberem como se não houvesse amanhã. O homem está se comportando como um animal. E quanto vale um momento de prazer imoral comparado ao prazer eterno? Quanto vale? Nada, nada. Não vale nada. E somente um animal irracional não percebe isso. E aí, eis o ponto. Até mesmo os crentes são incrédulos. Pois muitos pecados nos quais nós caímos é por não ponderar isso. Sempre que eu posso, eu gosto de usar uma ilustração de Paul Washer, que ele faz com os atletas olímpicos, que desde a sua infância, desde a sua juventude, treinam, se dedicam para chegar no auge de sua vida, uma Olimpíada, e lá, naquela Olimpíada, desfrutarem de momentos de glória. Momentos, uma vida dedicada a momentos de glória. E ao cristão é oferecido o quê? Uma eternidade de glória. O que é caro demais para que você não entregue por uma eternidade de glória? Não, isso aqui eu não posso entregar. Isso aqui eu não posso deixar de fazer. Existe algo que se compare a uma eternidade em glória? Uma das resoluções do nosso grupo de homens é: resolvemos de modo algum nos comportarmos como animais, nos embrutecendo diante de Deus. Orem por nós. E quanto mais a sociedade declina, mais como os animais, os homens se comportam. E agora eu falo diretamente aos homens, porque são os homens que lideram as suas famílias e, consequentemente, lideram a sociedade. Nós vivemos uma sociedade cheia de Homer Simpsons. Mal sabem o nome dos seus próprios filhos. São figuras, são caricaturas do que era para ser um homem. Então, observando as distrações que o diabo coloca neste caminho, o que é nos exigido? Não se distraia. Mantenham o foco naquilo que é importante, naquilo que é eterno. Toda essa vaidade, quando você compara com a eternidade, é esterco. É esterco. Os prazeres da carne, assim como o amor às riquezas, condenam a morte. Mas, e o caminho da vida? E o caminho que é estreito? O caminho que leva a Deus? Por que é difícil caminhar neste caminho? Nós já entendemos o porquê que é fácil caminhar no caminho largo. E agora responda, por que é difícil percorrer este caminho estreito que tem uma porta também estreita? Um caminho apertado. Ora, mais uma vez, a resposta encontra-se em nossa natureza. Nossa natureza. Vocês concordam que é completamente impossível uma pessoa cega subir o Everest? Completamente impossível. Mas mais impossível ainda é um cego espiritual encontrar o caminho que o leve a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Esse relativismo espiritual é uma obra do diabo. Só há um caminho, que é Cristo. O poder de Deus para a salvação, o Evangelho, é uma loucura para os gentios e escândalo para os judeus. E os judeus cegos ainda esperam o Messias. E os gentios cegos ainda procuram a solução para os problemas do homem.
O caminho para a vida é difícil, porque é um caminho que é exigido que negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Por quê? Por que negue-se a si mesmo? Porque se seguires a sua própria natureza, as suas inclinações, as suas concupiscências, você não vai conseguir andar nele. Você vai estar andando no caminho largo. É um caminho de renúncia. É um caminho de luta contra si mesmo. E isso é muito difícil. Pois nós somos orgulhosos. Orgulhosos. Veja, existiu um homem terrível, muito terrível. Vocês não têm noção da biografia desse homem. E infelizmente ele pauta muito do comportamento moderno. O seu nome é Marquês de Sade, que dá origem ao termo sadismo. Ele é um dos pais do feminismo. Vejam, um homem é um dos pais do feminismo, é. Por quê? Porque ele também é um dos precursores da revolução sexual. E Sade dizia, ele tinha uma ideia de sociedade, de estruturação da sociedade. Ele dizia que as leis dessa sociedade deveriam se basear no quê? Na natureza humana. Ora, se eu mato alguém, por que eu sou condenado? Se está na minha natureza ser um homicida. Se eu adultero, por que é errado? Se eu faço isso seguindo a minha própria natureza. No século XIX, que foi o período que este homem viveu, as pessoas... Pô, isso é meio demais, né? Exagerado. As pessoas ainda não estavam com as mentes tão anestesiadas assim para receberem essas ideias. Porém, hoje, no período que nós vivemos, já é debatido se o adultério é realmente errado. E tem gente que defende relacionamento aberto. Uma forma de amor, toda forma de amor é válida. Veja uma loucura de basear as leis na própria natureza humana. O caminho que leva à vida é um caminho de guerra. De guerra contra o inferno e os seus anjos. E também uma guerra contra a nossa própria natureza. Uma natureza que é vil. Neste caminho, cada passo que você dá é graças a Deus. E quem caminha nele sabe disso. Sabe que se não é Deus, a gente não tira o pé do lugar. Alguém aqui já teve o privilégio de subir uma montanha? Eu acho Calvino dizia que o mundo é o teatro da glória de Deus, né? E quando eu subo uma montanha, é interessante porque hoje, como cristão, eu consigo compreender a glória de Deus até mesmo nisso. Porque todo o esforço que você faz, toda a dificuldade que existe em subir uma montanha, parece que quando você chega no topo dela e tem aquela paisagem maravilhosa, aquele alívio por ter conseguido, você esquece de todas as dificuldades. E é algo tão indescritível. As pessoas que não sobem, elas questionam, pô, mas subir uma montanha para descer de novo? Mas a sensação de autorrealização, de felicidade ao contemplar a vista de um alto de uma montanha é realmente aquilo que faz valer a pena todo o esforço. E podem ter certeza de que todo o esforço neste caminho que nós percorremos, nós, aqueles que estamos num caminho apertado, trará uma satisfação incomensurável, algo que palavras humanas não podem descrever. Tem uma oração de um puritano que diz assim, ó, preste atenção: ajuda-me a entender que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, e que dar é receber.
Ah, sim, é um caminho estreito, apertado, difícil, paradoxo, de muitas lutas, mas ainda assim é um caminho doce. É um caminho doce. Por que é um caminho doce? Da mesma maneira que o diabo é o guia dos ímpios, dos incrédulos, no caminho largo, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é o nosso guia. Você não está sozinho, meus irmãos. Você não está sozinho. As dificuldades espirituais são tamanhas. Mas olhe para o alto. Olhe para o lado. São poucos os que trilham este caminho? Sim, são poucos, mas ainda assim é uma multidão. Uma multidão. E da mesma maneira que nos encorajamos a fazer algo depois que outros fazem, quantas pessoas, meus irmãos, já percorreram este mesmo caminho que agora com dificuldade nós estamos percorrendo, e ao chegarem ao final deste caminho puderam declarar: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Edmund Hillary, neozelandês, foi o primeiro homem a subir o Everest. Fez um grande feito, é considerado um grande homem. E quem? Quem foi o primeiro homem a completar o caminho? O caminho que leva à vida. Quem foi o primeiro homem? Você arrisca dizer alguém? Cristo. Sim. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele. Veja o que diz o Salmo 24, que nós lemos, nós cantamos hoje. Preste atenção. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo, os que nele habitam, fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? O que é limpo de mãos e puro de coração. Tem alguém aqui assim? Que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Preste atenção agora. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Você sabia que esse aqui é o Salmo da Ascensão de Cristo? Você sabia que Cristo, Deus encarnado, Ele que abriu o caminho, que rompeu o véu do templo para que nós tivéssemos acesso a Deus, um homem quebrou o pacto. Um homem tinha que pagar pela quebra deste pacto. Um homem tinha que ser limpo e puro suficiente para entrar aos portais eternos, para fazer com que os anjos dissessem assim: quem é este que entra nos portais eternos? Quem? Quem ousa entrar por essas portas? Somente Ele. Somente Cristo, o Rei da Glória. Ele foi o primeiro a subir ao Monte Santo do Senhor. Este é um grande incentivo a todos os peregrinos que trilham um caminho que leva à vida. O nosso Senhor subiu ao Monte Santo e hoje está à direita
do Pai intercedendo por nós. E Ele sabe as lutas que nós enfrentamos. Ele sabe. Se para aqueles que caminham rumo à perdição o diabo é o guia, para nós que estamos no caminho que leva à vida, Cristo mesmo nos disse: eu vou, mas eu não vos deixo só. O Paracletos, o Espírito Santo, o Consolador estará convosco. Eu falava com o Diego antes do culto, eu sinto tanta vergonha do meu cristianismo. Não é por nada, mas quando nós olhamos para a dificuldade que os cristãos ao longo da história enfrentaram, hoje, conforme o Diego pregou de manhã, o que é nos exigido? Deixar de ver uma série que tem pornografia? Ninguém está te pedindo para entrar numa arena cheia de leões? Não, só para de ofender a Deus assistindo algo que Ele odeia. Isso. Quão duro foi o caminho daqueles cristãos, quão duro. Mas eles mantiveram uma fé vigorosa. Quão miserável nós somos, irmãos, quão fracos nós somos. Meus irmãos, quando nós olhamos para os novos céus e para a nova terra, nós devemos ser motivados a não só parar de assistir uma série, mas a morrer por essa eternidade em glória. Provavelmente aqui todos já ouviram falar de Serra Pelada. Foi um garimpo que houve lá no norte, se eu não me engano, em Tocantins. O que motivou cerca de 90 mil homens a largarem tudo e irem para aquele lugar, trabalhar em situações terríveis. O ouro, né? Obviamente, era um garimpo. Nada era difícil demais para aqueles homens. E o que nos aguarda no fim do nosso caminho, deste caminho apertado? O que nos aguarda? É ouro? É ouro? Que ouro? É Deus. É Deus que nos aguarda. Deus vai estar lá quando cruzarmos aquela porta que é apertada. Deus estará lá. O caminho que leva à vida nos levará à eternidade e glória com Deus. É isso que nos aguarda. Ao passarmos pela porta estreita, deixaremos tudo que Deus odeia lá. E então entraremos no gozo do Senhor. Veja, não vou fazer aqui um tratado doutrinário sobre o que é o céu, o que é o paraíso. Eu quero que fique claro a vocês o que aguarda o destino final daqueles que trilham o caminho apertado, que passam pela porta estreita. A porta é estreita porque nada dessa vida, a porta é apertada porque nada dessa vida nós levaremos para lá. Quando passarmos pela porta, quando morrermos, conforme Lucas 16, 22 nos ensina, anjos do Senhor nos receberão, anjos do Senhor nos buscarão. E então, a eternidade em vida. Ora, como você acha que é uma eternidade em vida? A eternidade no paraíso. O diabo, ele é ardiloso, não é? Ele faz uma caricatura do céu onde todos estão lá de branco e com as mãos para cima, gritando glória a Deus 24 horas por dia. Ele faz com que o céu pareça tedioso. Isso é ridículo. Ridículo. Ridículo olhar o céu desta maneira. É muito difícil falar sobre o paraíso. A Bíblia fala pouquíssimo sobre o paraíso. Por que é difícil falar sobre o paraíso? Primeiro que a Bíblia não foi feita para satisfazer a curiosidade
humana. Segunda, porque Paulo mesmo diz: vi coisas inefáveis, coisas inexplicáveis em palavras humanas. Como descrever? Primeiro assim, como descrever Deus? A Bíblia nos é clara sobre quem é Deus, conforme a segunda pergunta do nosso catecismo. Mas você consegue imaginar Deus sem pecar, sem criar uma falsa imagem somente, sem criar um ídolo? Porque a nossa mente limitada jamais vai ser capaz de criar uma imagem de Deus. Então você vai acabar criando um ídolo? Já começa aí o problema. Agora, imaginar o que Deus tem reservado para nós é completamente impossível para uma mente caída, uma mente corrupta. Mas, a partir daquilo que a Bíblia fala, e ela fala pouco, vejamos algumas coisas que ela nos diz. Primeiro, em Apocalipse 21, verso 1, diz que Deus não vai destruir a terra. A terra não vai ser aniquilada, ela vai ser renovada. Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra sem separação, sem mar. Estes novos céus e nova terra que habitaremos também serão totalmente sem maldição. Sem maldição alguma. O que isso significa? Quais são as causas da maldição? Sem morte, sem dor, sem lágrima, sem espinhos e cardos, sem os animais se devorando, sem nenhum outro sinal da corrupção causada pelo pecado. O caminho da vida nos levará a um rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lá também haverá a árvore da vida, que produzirá seus frutos, e as folhas curarão os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 22, 1 ao 3. Nesses novos céus e nova terra, nós também serviremos a Deus. Contemplaremos a Ele face a face, sem a necessidade da luz do sol, pois Deus brilhará sobre nós. Como diz aquele hino, e quando estivermos lá, há 10.000 anos, brilhando mais que o sol, nós não teremos menos dias para servir ao Senhor. Oh, quão glorioso será a eternidade em vida. Ao mesmo tempo que nós serviremos a Deus na eternidade, em Hebreus 4 nos diz que nós entraremos no descanso do Senhor, o descanso sabático que Deus preparou para nós. Sim, sem fadiga, sem dor, ainda assim nós poderemos servir ao Rei. Lembre-se disso. Durante o caminho, haverá descanso para a nossa jornada. Jornada que causa bolha nos pés, pois às vezes parece longa demais. Mas quando você estiver cansado, lembre-se, haverá um descanso. Haverá um descanso. E é por isso que Cristo nos ensina a orar: venha o teu reino, venha o teu reinar, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino para que nós descansemos diante de ti. Deus viverá conosco. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo é estar com. Deus estará conosco. Tudo que o verdadeiro cristão quer é isso, é estar diante de Deus, estar próximo de Deus. E é isso que motiva o verdadeiro cristão a andar por um caminho tão difícil e estreito. A esperança de que isso aconteça, de que um dia contemple Deus face a face. Quando cruzarmos aquela porta, nós estaremos diante dele, sem corrupção, sem pecado. Não é para se livrar de problemas, de dívidas, de doenças que nós caminhamos neste caminho. Não. É para vermos a face do nosso Deus. É para isso. Esse é o verdadeiro anseio que motiva um crente a buscar a vida,
Preste atenção, em Apocalipse 14, verso 3 também, nos é dito que as obras que os santos fizeram os acompanharão. As obras que os santos fizeram, as contribuições que os santos fizerem para o reino de Deus, os acompanharão. Você que trabalha no reino de Deus, teu trabalho não é vão. Teu trabalho não é em vão. Não existe comunismo no céu. Há um galardão. Há um galardão para cada um de nós. Há um galardão, o galardão da graça, que é segundo as obras. Como pode ser isso? Você sabe que você não merece nada. Você sabe, você, verdadeiro cristão, sabe que é o Espírito Santo que efetua em vós o querer e o realizar. Por isso, não é contraditório dizer que o galardão da graça é segundo as suas obras. Que as obras que você faz, você só consegue fazer pelo poder do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, quão glorioso vai ser poder estar diante de Deus. E veja o que nos diz o profeta Isaías, o profeta messiânico, que também fala muito sobre esses novos céus e nova terra. Veja o que ele diz no capítulo 25, no versos 6 ao 10. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, ou em outra tradução, de carnes gordas, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Vejam, vinhos velhos. Por que vinhos velhos? Porque o tempo ressalta o sabor do vinho. Você já imaginou o vinho que terá no banquete diante de Deus? O sabor desse vinho? Destruirá, o Senhor, Ele destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor os falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Oh, glória! Quão glorioso é isso! Ah, meus irmãos, nós não temos noção do que nos aguarda. É falado tão pouco sobre o céu, tão pouco. Mas vocês sabem por quê. Agora vocês sabem. Paulo nos diz que os nossos corpos são como sementes para os corpos glorificados. Conhecem essa passagem, não? Eu lhe pergunto, se você nunca tivesse visto a grandeza de um carvalho, você conseguiria conceber essa grandeza só olhando para a semente? Da mesma maneira, só olhando para a semente, não tem como imaginar a grandeza do corpo glorificado. Mas, falando sobre o outro oposto agora, qual é o destino final do caminho largo? É a perdição. A perdição é o último ponto. É a parada final. A parada final daqueles que trilham este caminho. Enquanto o crente sobe ao monte do Senhor, ao monte santo do Senhor, por uma via estreita, os que rumam para a perdição descem desenfreadamente para o abismo em um caminho escorregadio. Ao resvalar de um pé, o abismo se abre. A perdição que Cristo fala fica evidente, é o inferno,
é o inferno. Quão difícil é falar do inferno. Quão difícil é falar do inferno. Quão terrível é o inferno. Aliás, ninguém falou mais do inferno do que Cristo. De tal modo que negar o inferno, deixar de ensinar sobre o inferno, é negar as palavras de Cristo e negligenciar os ensinamentos de Cristo. Mas o que é o inferno? Veja, mais uma vez, não vou fazer nenhum tratado doutrinário. Quero apenas, da mesma maneira, deixar claro o que aguarda os que trilham o caminho largo. De maneira que eu farei apenas um resumo desse destino final. Primeiro ponto, é um lugar específico. É um lugar específico. Nos evangelhos ele é chamado pela palavra grega Gehenna, que é uma transliteração de uma outra palavra hebraica usada para se referir ao vale de Hinnom. Neste vale de Hinnom, durante a história de Israel, em alguns pontos dessa história, esse vale era usado para se realizarem sacrifícios humanos. E mais tarde, este vale acabou se tornando uma espécie de lixão. E neste lixão era comum que houvesse... que os homens ateassem fogo para queimar o lixo. De maneira que lá naquele local o fogo queimava continuamente. E por isso, lá em Marcos 9,46, Cristo ele falando que é melhor você arrancar um olho do que entrar com dois, do que ser lançado com os dois olhos no inferno. E aqui no inferno ele está dizendo Gehenna. E ele diz, onde o verme não morre, o bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Então, para um judeu, naquela época, ouvir isso, era muito nítido a imagem de inferno que Cristo estava passando. Essa descrição, ela traz uma imagem vívida para nós do que é o inferno. Prestou atenção numa coisa? O lixão. O inferno é o lixão, onde o fogo nunca vai se apagar e o verme nunca para de comer. Isso é terrível. Segunda coisa, o inferno é um lugar de castigo. Por um lado, quando eu penso sobre isso, eu me consolo, porque eu sei que existem coisas que os homens fazem, falando agora da justiça humana, que 30 anos preso é ridículo. Que simplesmente matar também é ridículo. Então o inferno traz justiça. Traz justiça. O inferno é uma exigência divina, uma exigência da justiça de um Deus santo a todos aqueles que trilham um caminho tortuoso e longe de Deus. Todas essas pessoas, elas devem saber que haverá um castigo. Haverá um castigo por ignorarem a Deus. É tão difícil falar disso, mas o tormento, o sofrimento é eterno. Por que é eterno? Porque Deus é eterno. Aquele que os homens ofendem é eterno. O castigo será eterno. Ah, meus irmãos, isso ajuda a entender quando você pensa assim, que existem dois caminhos. Um leva à perdição, o outro leva à vida. E a grande mensagem do Evangelho é a seguinte: arrependa-se ou converta-se. Quando você coloca converter no dicionário, o primeiro significado que vem é o sentido religioso, mas tem o outro: mudar de direção, ir numa direção totalmente oposta. A gente aprende isso na autoescola: conversão à direita, conversão à esquerda.
Então aqueles que ouvem hoje e sabem, são acusados pela sua própria consciência de que estão num caminho largo, que estão carregando coisas que, se chegarem naquela porta apertada, não vão conseguir passar. Cristo diz: converta-se. Converta a sua direção. Largue isso e ande pelo caminho apertado, pelo caminho estreito. Assim como os que trilharam o caminho estreito receberão seu galardão, conforme nós vimos, o castigo da perdição será também específico para a maldade de cada um. Tem um puritano que diz: quão terrível é um homem afundar no inferno com o peso do Evangelho. Quão terrível é morrer, cruzar a porta larga, tendo conhecimento de todas essas coisas. Nós vimos que os anjos vieram receber Lázaro na sua morte. E lá estava Lázaro, no seio de Abraão. E depois do abismo, lá estava o rico. E o que o rico diz? Perdão. Estou atormentado nesta chama. Percebem o pronome definido aqui? Nesta. Especificamente nesta chama. Em Lucas 12, se eu não estiver enganado, também diz que aqueles que muito foi dado, e não fizeram, receberão mais açoites. Haverá especificidade de punição no inferno. Creio que já são coisas suficientes para que nós compreendamos o destino final do caminho largo. Ó igreja, quão breve é a nossa vida. Quão breve é a nossa vida. Mais uma vez, se Deus fez estrelas com milhões, com bilhões de anos-luz, o que é a vida de um homem comparado à eternidade? 70 anos. 70 anos. Então julguemos-nos a nós mesmos. Que caminho estamos trilhando? O que é caro demais que você não abra mão pela eternidade? O que é difícil demais de fazer pela eternidade? O que você acha que o Espírito Santo não vai te auxiliar? O que? Responda. Converta seu caminho enquanto há tempo. Para finalizar, Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 a 18. Moisés escreve o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás, então terás vida e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar os ouvidos, se fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje declaro que certamente perecerás. Caso você não saiba, Canaã é apenas uma figura. A peregrinação do deserto do povo judeu até a terra prometida é apenas uma figura. O verdadeiro descanso do povo não estava em Canaã. O nosso verdadeiro descanso também não está aqui na terra.
está em Deus, está na vida. Igreja, que o Espírito de Deus nos mantenha em seus caminhos, sabendo que a verdadeira vida está no final dele, e que nós possamos continuamente limpar os nossos pés, pois cremos que a nossa alma já foi lavada pelo sangue do Cordeiro que foi morto, que atravessou os portais eternos e que nos garantiu uma entrada à vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se coloque de pé.